E aí pessoal, Soldado de Souza por cá, desta vez trazendo aí a resolução das questões da prova tipo B, que foi aplicada aí neste domingo, dia 30 de janeiro de 2022, Polícia Militar do Piauí, aplicada em Teresina. As primeiras questões vamos resolver aqui da legislação da PMPI, né? E o objetivo aqui não é querer confrontar o gabarito preliminar divulgado pela banca, mas saber se o meu raciocínio para a resolução da questão está igual o seu, né? De antemão de que as respostas minhas bateram com o gabarito, mas vamos ver aí igual dos senhores. Qualquer dúvida, comenta. Primeira questão, 41, prova tipo B. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, prova. Só um minuto. Caneta. Prova B. Essa aqui foi o meu irmão que fez. Meu irmão saiu com essa prova. Analisa as afirmações a seguir com fundamento na Constituição do Estado do Piauí em relação à segurança pública. Você deve ter um capítulo só para isso, né? Indica a alternativa correta. Aí tem: o comando da Polícia Militar do Piauí será exercido exclusivamente, e você já deveria marcar esta palavra, exclusivamente, por oficial da ativa do último posto. Claro, o comando da polícia deve ser um oficial da ativa do último posto, um coronel fechado da própria corporação, lógico, tem que ser da PM. Um coronel BM não vai comandar, né, a polícia. Nomeado por ato do governador, observada a formação profissional para exercício do comando. Até aqui tá ok, só tá até a N aqui, ó, exclusivamente, porque no artigo 162 lá da Constituição do Estado do Piauí é em princípio. Por que em princípio no lugar de exclusivamente? Porque pode ser comandado por um oficial das Forças Armadas, né? E eu mostro já para vocês aí a justificativa. Letra B, e esta é o que o gabarito está batendo, que a Polícia Militar está vinculada operacionalmente ao sistema de segurança pública do Estado, devendo seguir as políticas e diretrizes baixadas pela autoridade competente na execução das atribuições que lhe são próprias, certo? Entendeu? Eu mostro já lá, tá no artigo essa aqui, 163, artigo ponto 163 da Constituição do Estado do Piauí. Letra C, a segurança pública, organizada sob a forma de sistema, até aqui está batendo, será coordenada, supervisionada e controlada pelo, aqui já erra, isso aqui, ó. Por que isso aqui está errado? Porque não é secretário, não é comandante-geral, não é delegado-geral, mas é a Secretaria de Estado competente, né, que é a Secretaria de Segurança Pública do Piauí. A Polícia Militar está vinculada apenas, e quando cair apenas, somente, você já fica QAP, você já sabe, administrativamente ao sistema de segurança pública, de acordo com o artigo 163 da Constituição. Ela não é administrativamente, sim operacionalmente. Eu vou mostrar já aos senhores, né? A Polícia Militar cabe um policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Até aqui está certo, até as atribuições definidas em lei. A partir daqui é uma missão do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, e a Constituição do Estado do Piauí traz isso bem claro, que eu vou trazer e mostrar aos senhores. Aqui na Constituição do Estado do Piauí, artigo 162. Aqui, ó. Artigo 162 é a letra A, né? Justificativa da letra A, que os comandos da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar serão exercidos, em princípio, por oficial da ativa do último posto, certo? No parágrafo único está dizendo aqui o porquê que é em princípio. Os comandos da Polícia Militar e Corpo Bombeiros podem ser exercidos excepcionalmente, ou seja, de forma excepcional, por oficial do Exército, cujo nome tenha prévia aprovação de seu ministério. Antigamente, a Polícia Militar do Piauí já foi comandada por oficiais do Exército. Se pegar a história da PMPI, vai ver, né? A letra B, no artigo 163, ó, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares estão vinculadas operacionalmente ao sistema de segurança pública do Estado, o que responde também à letra D, que não é administrativamente, é operacionalmente. O artigo 61 responde a letra E, né? A
Polícia Militar acaba o policiamento ostensivo, tá? O Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, a execução da atividade de defesa civil. A letra C está no artigo 158. Artigo 158 da Constituição do Estado do Piauí, que é, ó, a segurança pública organizada sob forma de sistema será coordenada tal pela Secretaria de Estado correspondente. Qual é essa secretaria? SS-PDS. Próxima questão, 42, prova tipo B. Então, o gabarito da 41, pessoal, é letra B, viu? 42. Analise as afirmativas a seguir com fundamento na lei, que é os estatutos. Marca a alternativa correta. O disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí não se aplica aos capelães da Polícia Militar, pois há legislação específica que regula a matéria. Será? Se a gente pegar lá no artigo 9º do Estatuto, no inciso 2, vai ver que... Vou até mostrar logo aos senhores aqui. Tá aqui uma apostila que eu baixei, artigo 9º. Vim achar essa apostila no dia da prova. Se eu tivesse achado antes, eu tinha gravado aula. Aqui, ó. O disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares da reserva remunerada e reformados e aos capelães policiais militares. Ou seja, os capelães se submetem ao crivo do estatuto da Polícia Militar. Então essa letra A aqui já está errada. Está errada. Caso o candidato não seja aprovado no curso de formação de soldado da PM, realizado no Centro de Formação da Corporação, poderá aguardar o próximo curso para concluir o concurso. Me diga onde foi que vocês já viram isso aqui. O curso de formação é mais uma etapa. Se ele não for aprovado, já era, papai, já era para ele, só outro concurso. A precedência entre militares, entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional. E todo mundo sabe o que é precedência funcional. É quando são dois de igual posto e igual graduação, só que o mais antigo, né, comanda o mais moderno comanda o mais antigo, por causa da função que ele ocupa. Em lei ou regulamento, essa aqui é a questão certa, letra C, é o que traz o gabarito, né? A antiguidade do policial militar é contada a partir da conclusão, aí você já tem que riscar aqui, ó, do curso de formação ou aperfeiçoamento. Eu vou já mostrar por quê. E essa letra E, os subtenentes são hierarquicamente superiores aos alunos oficiais, ou seja, tá chovendo de baixo para cima, né? É o poste mijando no cachorro. Todo mundo sabe que os alunos oficiais, ao entrar no curso de formação de oficiais, já são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Que já são, ou seja, se são superiores aos subtenentes, aos sargentos, aos cabos, aos soldados também. Então, vamos lá na letra da lei. Vamos lá no artigo 15. Artigo 15. Tá aqui. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento. Aqui é a questão certa. Aqui é a letra C. Entendeu? A letra D vai estar também no artigo 15, mas no parágrafo 1º aqui, ó. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativo fixada outra data. E a letra E está no artigo 16, inciso 2. Está mais aqui para baixo, ó. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Os alunos oficiais PM são hierarquicamente superiores aos subtenentes PM. Tá aí a justificativa no próximo estatuto, que é uma questão dessa. Cadê a canetinha aqui, meu Deus? Aí para localizar a caneta que eu tava riscando aqui. Achei. Essa questão é a letra C, a correta, de acordo com o gabarito. Prova tipo B, viu? A 43, né, traz uma questão aí do Código Disciplinar, a PMPI, BMPI. Deixa eu só organizar aqui minha mesa. Mais ou menos assim, ó. A Lei 3.729 de 1980 regulamenta o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Piauí. Com fundamento nessa norma, assinala a alternativa correta. O Conselho de Disciplina destina-se legalmente a apreciar a incapacidade dos seguintes policiais militares. Aí tem subtenentes, sargentos, cabos e soldados da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, sem estabilidade assegurada
para permanecerem na ativa, bem como praças reformados ou na reserva remunerada de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defender. Cadê o erro dessa aqui? O Código de Disciplina se aplica também aos aspirantes. Tem aqui subtenente, mas antes dos subtenentes devia ter aqui a palavra aspirantes. Aos aspirantes a oficial. E não é sem estabilidade assegurada, é com estabilidade assegurada. Essa estabilidade que ele fala aqui é 10 anos ou mais, viu? 10 anos ou mais. Se tiver menos de 10 anos, respondeu o PAD, né? Então, essa questão está no artigo 1º da Lei do Código de Disciplina. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Qualquer coisa eu corto o vídeo para ser mais rápido para os senhores, né? Porque aqui é uma apostila grande para com todos os... Tá aqui. O regulamento disciplinar tal vai se encontrar aqui, pessoal. Cadê? Deixa eu ver se é a mesma lei, viu? Não, não é a mesma lei. Tem que ser a lei 3729. Vamos ver se a gente vê aqui. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó, artigo 1º. O Conselho de Disciplina destina-se a apreciar a incapacidade dos aspirantes a oficial. Aí tem subtenente tal, na ativa. Cadê? Com estabilidade assegurada. Com estabilidade assegurada. O erro tá aqui. Esse foi o erro da letra A. Questão até que bem feita, né? Letra B. O Conselho de Disciplina poderá funcionar... Olha, esse poderá, o cara fica aqui AP. Com a maioria de seus membros em local que seu presidente julgar melhor indicado. Até onde eu saiba, é sempre com a totalidade dos membros. Se eu não me engano, né? Isso está lá no artigo 6º da lei. Vamos lá olhar. Artigo 6º aqui. O Conselho de Disciplina funcionará sempre com a totalidade de seus membros, em local onde seu presidente julgar melhor indicado para a apuração do fato. Então a letra B está errada. A letra C está aqui, ó. Ao investigado serão assegurados ampla defesa e contraditório, tendo, após o interrogatório, prazo de 30 dias para oferecer razões por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o labelo acusatório. Essa questão parece muito correta. Você vai ficar em dúvida no prazo. Com certeza você ficou em dúvida no prazo. Essa questão. Então nós vamos lá no artigo 9º. Tá aqui, ó. Ao acusado será assegurada ampla defesa. Veja, a palavra aqui é acusado, que traz na lei. Na questão traz investigado. Será assegurada ampla defesa. E como a no CEP é letra de lei, né, aí também já seria para mim o primeiro erro. Tendo após o interrogatório o prazo de 5 dias para oferecer razões. Então é mais um erro. Essa letra C. Na letra D, tá aqui, prescrevem-se em 6 anos, contados da data em que foram praticados os casos previstos na lei. Ou seja, os casos previstos na lei disciplinar, né, na lei do regulamento disciplinar, vai caducar, vai prescrever em 6 anos. Ou seja, a administração, a polícia não vai poder mais punir se passar 6 anos do fato. Se não fizer nada, se ela não punir, passou 6 anos, não pode mais. Então, é a questão correta, letra D. Está lá no artigo 17, deixa eu fundamentar para os senhores. Artigo 17. Prescrevem-se em 6 anos, contados da data em que foram praticados os casos previstos nesta lei. No caso da decisão do comandante-geral ser pela reforma do praça, a reforma será efetuada no grau hierárquico imediatamente superior. Já era, meu amigo. O que era que ele quer dizer isso aqui? Vamos supor, um primeiro sargento foi condenado, foi punido pela reforma em caso de transgressão. Como ele foi punido pela reforma, essa questão está dizendo que, como ele era um primeiro sargento, ele foi punido com a reforma, ele deve ser reformado como subtenente. Lá, novamente, letra de lei, no artigo 13º, cadê esse artigo 13º? Parágrafo 3º, tá aqui, ó. No caso da decisão do comando-geral ser pela reforma da praça, esta será efetuada no grau hierárquico que a mesma possui. Ou seja, se for um primeiro sargento punido com a reforma, ele vai ser reformado como primeiro sargento e não como um subtenente.
né? Questão 4.4. Então a questão 4.3, correta, letra D. Questão 4.4. Em relação à segurança pública, com base na CF, analise as afirmações a seguir. Verdadeiro para as festas, é aquele negócio, né? Aí vem. Às polícias militares cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. A gente sabe que essa daqui é verdadeiro. Onde é que essa aqui tá? Vamos lá no artigo 144. A Constituição já está aberta aqui para os senhores. Vou só dar um Ctrl F. Artigo 144. No parágrafo 5º. Tá aqui. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Só a primeira parte ela colocou aqui. A banca. 2. A segurança pública. Dever do Estado, direito e responsabilidade exclusiva das polícias. Não, bebê. É exclusiva de todos. Está lá no caput do artigo 144. Vamos lá. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Não é todos não, viu? É todos. Então, essa aqui está falsa. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Beleza. Destinadas ao policiamento ostensivo? Não, bebê, ainda não. Quem dera fosse, né? É uma ajuda para nós, mas ainda não. Vamos lá. Tá no parágrafo 8º. Parágrafo 8º aqui. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Não é para policiamento ostensivo. É para a proteção dos bens, serviços e instalações. Pega o bizu, né? Inciso 4º. A Polícia Civil pode exercer as funções de Polícia Judiciária da União, desde que haja convênio entre o Estado membro e o Poder Federal. Inciso 4º. Tá falso, né, pessoal? Vamos lá pegar o bizu? Isso aqui os senhores não poderiam errar, porque esta aqui está no parágrafo 4º. Tá aqui, ó. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem ressalvar a competência da União. Aqui, ó. Se é ressalvar a competência da União, é porque a União deve ter uma polícia própria para isso. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Inciso 5. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro. Corretíssimo. Essa aqui dá até gosto de marcar, porque é letra de lei, papai. Tá lá no parágrafo 6º. Eu vou mostrar aos senhores, porque é bom mostrar, né? As polícias militares e os corpos militares, força auxiliar e reserva do Exército. Pronto, colocou só essa primeira parte aqui, que é o que interessa. Não quer dizer que tá errado não, porque não colocou o inciso todo não. 6º. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias civis e as polícias penais subordinam-se aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Essa questão sexta também está certa. Está lá no mesmo inciso, no mesmo parágrafo 6, né, que a gente acabou de ler. Vou até mostrar, não queria mostrar não para não perder tempo, mas está aqui, ó. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados, DF e territórios. 7. As polícias civis, dirigidas por delegados, aí faltou aqui, ó, de carreira, incumbem-se as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais de qualquer natureza. Não, papai, as militares elas não podem. Um abandono de posto não vai ser apurado pela polícia civil, vai ser apurado pela polícia judiciária militar do estado. Entendeu como é que funciona? Uma insubordinação não vai ser apurado por ela, uma deserção não vai ser apurado por ela, porque é infração militar. Então, essa aqui é falso. A 8ª, as polícias penais subordinadas administrativamente ao Departamento Penitenciário Nacional, meu Deus, cabe à segurança dos estabelecimentos penais municipais. Porra, não vou nem mostrar isso aqui, mas você sabe que é falso. Era um sonho se as polícias penais fossem subordinadas ao DEPEN, né? Porque o QS também seria o mesmo. Porque o DEPEN tem a Polícia Penal Federal, né? Mas vamos mostrar lá, vamos lá. Tá no parágrafo 5º do artigo 144 aqui, cadê? 5º-A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, ou seja, se é a Polícia Penal do Piauí, ela é vinculada ao órgão que administra o sistema penal do Piauí. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais, logicamente dos penais do estado. Então, essa alternativa aqui que ficou corretinha para nós, pegar o bizu, letra A. A letra E tá aqui, pessoal, que não deu para aparecer, viu? Está lá embaixo. 4, 5. As questõezinhas grandes, viu?
Essa aqui eu achei no site da PMPI. Vocês entram aí, ó. A lei tal, que dispõe sobre a organização básica, né? Tal. Nesse contexto julgacional, as diretorias. Nesse contexto organizacional, as diretorias constituem os órgãos de direção setorial para as atividades de pessoal, de administração financeira, de contabilidade, de logística e de patrimônio, entre outras atividades. Tendo como referência citada a norma, identificar a alternativa correta. Então ele quer saber quais são as diretorias que a nova lei trouxe. Se você for lá no site da polícia, vai ter lá uma parte chamada diretorias. Vai estar essas aqui, ó, a DGP. No meu tempo era diretoria de pessoal. Era essa aqui, ó, mas acabou. Diretoria de administração e finanças era diretoria de finanças no meu tempo. Mudou o nome. Diretoria de ensino, instrução e pesquisa, DEIP, era o mesmo nome. Diretoria de telemática, acho que também era o mesmo nome. Diretoria de comunicação também eu acho que era o mesmo nome. No meu tempo tinha isso aqui, ó. Então a letra correta é a letra A, viu? Ó, no meu tempo existia essa. Eu acho que o DEIP era igual a esse aqui que já tá. Eu me lembro dessas duas, diretoria de finanças e diretoria de pessoal. Então, 45, letra A. Prova tipo B, viu? 46. A lei 3808 trata do estatuto. Analisa as afirmações a seguir e com base na norma referenciada indica a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Os policiais militares reformados poderão ser convocados para o serviço ativo. Eu pergunto aos senhores, pode? O reformado é aquele que está dispensado definitivamente do serviço ativo. Se ele está dispensado definitivamente do serviço ativo, esse antigão aqui vai poder retornar para o serviço ativo? Never, jamais. Onde é que está isso aqui? Artigo 6º, parágrafo 3º, a linha B, inciso 2 do estatuto. Se os senhores querem que eu mostre, eu vou ter que mostrar, bicho. Vamos perder um tempinho aqui, mas eu vou mostrar, né? Vamos aqui novamente. 3808. Tá aqui. Artigo 6º. Tá aqui. Os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo em caráter transitório mediante aceitação voluntária por ato do governador, desde que ache conveniência para o serviço. Beleza. Parágrafo 3º. Inciso 6º e também o artigo 3º, só para dar uma complementada. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação tal e decorrência das leis, encontram-se em uma das categorias, né? Serviços públicos podem estar na ativa ou inativo. Os inativos são esses daqui, ó, os reformados. A linha B, só para complementar, mas é artigo 6º a resposta para essa questão bem aí. Que, logicamente, vai estar errado, né? Letra A. A letra B. Durante o prazo de 3 anos, tá aqui, ó, contados da posse, não poderá o militar ser afastado da atividade de policiamento ostensivo, nem ser removido, redistribuído ou transferido, exceto nos casos de comprovada necessidade, cabendo exclusivamente ao governador do estado respectivo ato. Essa questão aqui é o seguinte: ela estava no estatuto, mas foi alterada. Ela foi alterada por esta lei bem aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui aberta. A lei 5552. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, viu? Cinco 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 dois de 2006. É a lei do Piauí, vamos ver. Aqui é o texto. Veja que essa lei tá aqui, realmente ela está aqui, ó. Tá no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º. Tá aqui o artigo 1º aqui, ó. Durante o prazo de 3 anos, contados da posse, não poderá o policial militar ser afastado de sua atividade fim, nem ser removido, redistribuído ou transferido. Não, veja que não tem a parte de exceto. Ele não poderá, os 3 anos, ele não poderá ser removido. Esta daqui estava no estatuto, realmente. Eu acho que ele estava aqui num dos artigos 10, alguma coisa, quer ver? Tá aqui que foi vetado. Foi vetado não, foi alterado tacitamente. 10, parágrafo, artigo 10. Vamos ver se a gente acha aqui, viu? Isso aqui tá por aqui e foi alterado. Deixa eu só ver aqui. Lei. Cadê a lei 25 que eu acabei de abrir, meu Deus? Tá aqui. Modifica o artigo 17 da lei tal, que fixa de efetivo, né? Eu sei que foi alterado. Foi alterado, né, essa lei
Lá no estatuto tinha até aqui tacitamente, foi alterado tacitamente. Então tá errado porque não tem a parte de exceção, mas de acordo com a alteração aqui tava correto, né? Não é artigo 17 não. Não é artigo 17, mas tá errado, porque não tem exceto nos casos de comprovada necessidade. Pelo prazo de 3 anos, o prazo é esse, gente. Antigamente tinha uma dúvida, 2 é 3. Quando era no estatuto, era 2 anos. Quando veio essa nova lei de fixação de efetivo, mudou para 3, mas não tem a exceção. Então, ao meu ver, não cabe recurso, assim, não tá para ser anulada não, essa questão não. Entendeu? Pode ser, só se no edital não falou dessa lei, né? Porque não tem mais no estatuto. Se o edital não previu a lei 5.552 de 2006, aí sim vocês podem questionar a anulação da questão. Letra C. Disciplina e a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo. Perfeito, perfeito. Eu nem vou perder mais tempo aqui, porque aqui é a letra C. E os senhores vão pegar o bizu dessa aqui no artigo 12, parágrafo 2º do Estatuto. Aqui a gente sabe que, ó, que está errado esse aqui, é conferido pelo governador. E os aspirantes oficiais, os alunos oficiais PM são denominados praças especiais. Praças especiais. Então, gabarito da 46, letra C. Para não perder tempo, vamos avançar. A Lei Complementar número 68, de 2006, dispõe sobre a promoção de praças. Com base nessa legislação, seleciona a alternativa correta. A ordem hierárquica de colocação dos praças nas graduações iniciais resulta da ordem de classificação no concurso. Não, é curso de formação. Curso de formação. Onde é que está essa daqui, professor? Essa aqui vai estar artigo 10º, parágrafo 1º desta lei aqui, que ele falou, desta lei complementar aqui, ó. Vocês procuram essa lei aí, olha aí, o artigo 10º. Letra B. A promoção da praça, eu não sei porque a NUCEP coloca do, é da praça, pelo critério de antiguidade, independe da existência. Gente, a promoção por antiguidade e merecimento depende da existência de vagas. Por isso que está errado. Aqui a questão está dizendo que não depende de vagas, mas a gente sabe que depende. Está lá no artigo 4º. Artigo 4º, parágrafo 1º dessa mesma lei complementar ali. Olhem lá ela aí na internet. A letra C. A promoção por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor da praça entre seus pares, avaliado no decurso da carreira, em particular na graduação que ocupa ao ser cogitado para a promoção. Perfeito. Artigo 6º dessa lei complementar. E a questão é a letra C. Vamos ver as outras. A promoção de praça por ocasião de sua transferência, jamais. Não há mais promoção. O cara, por quê? O cara tá indo para reserva, ou tá indo ser reformado. Antigamente podia ser, né, que ele era aqui cabo e ia para reserva como terceiro sargento. Não mais. Tá lá no artigo 10º, parágrafo 2º desta lei. E a última, a promoção das praças da Polícia Militar do Estado do Piauí é da competência exclusiva do governador, viu? Se eu não me engano, na lei não fala competência exclusiva, diz que é competência do governador. Aí no parágrafo único diz que ele pode delegar isso aqui ao comandante geral, mas em regra, governador do estado. Pega o bizu. Essas foram as 7 questões da parte de legislação, né, da PMPI. Vamos para a de direito. Essa aqui de direito, as de direito eu achei que são muito cansativas, cara, porque são muito grandes. Mas vamos lá. Ananias, de nacionalidade argentino, é o nosso hermano, né? Cadê a caneta? Morando próximo ao bairro Marquês, na cidade de Teresina, pegou o carro de um vizinho sem o conhecimento deste, com a intenção de dar uma volta na cidade e depois devolvê-lo. Que tipo de crime é esse? É o furto de uso, que é um crime, existe no CPM, se eu não me engano, esse crime existe no Código Penal Militar, mas não existe esse código no Código Penal nosso, né? No Código Penal brasileiro não existe.
Então, o vizinho nada pôde fazer, pois soube que não se configura crime. Tá certo. A conduta do agente que subtrai um bem e que devolve logo em seguida, de forma voluntária. É o que tem entendido a doutrina e a jurisprudência. Nesse sentido, marca a alternativa correta. Quanto à aplicação da lei penal, ó, ele quer saber a aplicação da lei penal. E o crime também, né? Aí, letra A. Mesmo que não haja lei anterior que defina o crime de furto de uso, é possível que seja tipificado posteriormente e Ananias, após a tipificação, passe a responder pelo crime de furto de uso. Gente, o que é que diz o princípio da anterioridade, artigo 1º do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina. Se existiu esse fato aqui, o argentino lá pegou a moto do cara, né, o carro, e saiu e não avisou, mas depois devolveu voluntariamente. Não é crime. Aí algum deputado disse, agora nós vamos criar esse crime para pegar a conduta que ele praticou antes da gente criar. Não, vai pegar a conduta a partir da criação. Daqui para frente pega. O que aconteceu antes não pega. Então a questão está errada por causa disso. Essa questão aqui já era. Letra B. É possível que se aplique a lei estrangeira a Ananias, desde que o crime seja tipificado. Gente, o crime foi praticado no Brasil. Por que vai aplicar a lei estrangeira? Só porque o cara é argentino. Se ele é argentino e está no Brasil, ele vai responder às leis penais brasileiras. Entendeu? Então aqui não tem nada a ver. Letra C. Caso seja considerado na Argentina crime o furto de uso, o governo brasileiro deverá comunicar aquele. Não tem nada a ver, porque se o crime foi no Brasil, ele tem que responder às leis brasileiras. O caso de extensão do território nacional é outros casos a seguir, como nos casos de navios, de avião, tem lá no Código Penal. Acho que no artigo 7 fala sobre isso. Letra D. Caso o furto de uso fosse tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, o local do crime seria o local em que ocorrer a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria produzir-se o resultado. Questão, certa teoria da ação, ou é a teoria da atividade, uma coisa assim. Letra D. E. Caso Ananias ainda seja menor, o suposto crime que realizara poderá ser imputado ao pai. Individualização da conduta. Se ele fosse menor, não seria crime, seria uma infração, né? Um ato infracional. E o pai dele nada poderia fazer, não podia ser responsabilizado criminalmente não, porque o pai dele não foi que cometeu a conduta, que cometeu foi ele. Então não tem nada a ver a questão aqui. Essa aqui foi dada quase de graça. Isso é ruim porque ela é grande. Então letra D. 4.9. Entre os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí encontram-se, deixa eu marcar aqui, o juiz de direito do juízo militar e os conselhos de justiça militar, que você já sabe, né? Primeira instância e segunda instância da justiça militar estadual. Analise as assertivas abaixo e conforme a Constituição do Estado do Piauí. Rapaz, quem estudou a Constituição do Estado do Piauí matou as questões. Agora, quem não estudou é difícil. E marque a correta. Letra A. São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí: o Tribunal de Justiça, o Juiz de Direito, o Tribunal do Júri, o Juizado Especial, o Juiz de Direito do Juiz Militar, os Conselhos de Justiça e o Conselho Estadual de Justiça. Está errado. Por que está errado? Porque não existe esse Conselho Estadual de Justiça no rol do artigo 112. Vamos lá? 112 da Constituição do Estado do Piauí. Cara, são 3h06 da manhã, meu amigo. Eu tô fazendo isso aqui. São órgãos aqui, ó: Tribunal de Justiça, Juiz de Direito, Tribunal do Júri, Juizados Especiais, tal, mas não tem aquele lá que ele falou. Então tá errado. Letra B. A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, na forma da lei, por juízes de direito de entrância final e pelos conselhos de justiça, tá certo? Presididos por juiz de direito. Em segundo grau, pelo próprio tribunal, tá certo? Porque assim, ó, no primeiro grau, os crimes que os crimes militares, ele vai ser definido, ele vai chegar pro juiz. Ó, isso aqui que eu falei aqui é balela. Esses dois aqui são primeira instância, viu? Então desconsidera o que eu falei, que é um primeiro grau e um segundo grau. Aqui é instâncias, primeira instância, só que esse aqui recebe os demais crimes militares, e esse aqui recebe as ações. Não, já vê aqui. Então aqui o juiz de direito vai ver aqui os crimes militares cometidos contra civis, exceto os dolosos contra a vida, e as ações disciplinares, né? Ações contra atos disciplinares, né? Cai aqui. Os demais crimes militares, por exemplo, uma deserção, cai no Conselho de Justiça, CJ, Conselho de Justiça.
Se o cara for condenado aqui, nesse juiz, ele vai ter que recorrer na segunda instância, que é aqui na segunda instância, era para ser um tribunal de justiça militar. Mas para ter um tribunal de justiça militar, precisa ter mais ou menos 20 mil policiais ativos. Como não tem, o Tribunal de Justiça do Estado responde, entendeu? E se o crime caiu aqui, foi um crime de deserção, foi condenado lá em primeira instância, ele vai recorrer e vai cair aqui na segunda instância, que é o TJ do Piauí, entendeu? Então essa letra B da 49 é a correta, né? Tá lá no artigo 131. Vamos lá olhar? Artigo 131 da Constituição dos Piauienses. A Justiça Militar é constituída em primeiro grau, na forma da lei, por juiz de direito de entrança final e pelos Conselhos de Justiça. Esse é o primeiro grau, presidido por juiz. E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça. Tá vendo como eu tinha falado besteira? Ainda bem que eu me retratei antes de alguém comentar aí. Ó, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares do Estado nos crimes militares definidos em lei, inclusive os das competências do júri. Não, ressalvado o das competências do júri, quando a vítima for civil. Isso aqui está lá no artigo 132. Mostra lá para os senhores. Ó, aqui, ó. Mesma coisa e tal. Aqui, ó. Ressalvado a competência do júri quando a vítima for civil. Os atos disciplinares militares serão julgados em primeira instância, singularmente por um relator. Não, por um juiz. Esse juiz aqui, ó. Cadê esse juiz aqui? Cadê o juiz, meu Deus? Aqui, ó. Por esse juiz aqui. E em grau de recurso, a competência é do órgão colegiado, que é o Tribunal de Justiça. Tá errado isso aqui, viu, filho? A letra D tá lá no artigo 132, parágrafo 1º e 2. Em cada comarca do estado do Piauí funcionará um Tribunal do Júri. A palavra é essa, Tribunal do Júri. O resto tá tudo certo. Artigo 130. Os senhores vão ver essa aqui. 50. Estamos acabando, falta só essa e mais 10. Em relação à Lei 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Caiu duas questões sobre essa aqui, bacana as questões, viu? Gostei dessa questão. Marcar a alternativa correta. Então vamos lá. Não comete crime de abuso de autoridade o agente público que, no exercício de suas funções, abusa do poder que lhe tenha sido atribuído com finalidade de beneficiar terceiro. Tá errado. Tá errado porque a resposta dessa tá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá. O bom dessa lei, né? Não, essa aqui não é Lei de Abuso de Autoridade. Lei de Abuso de Autoridade é essa. Ó, esta lei define os crimes de abuso de autoridades cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso de poder que lhe tinha sido atribuído. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar a outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. É o que traz lá a letra A. Mas a letra A está dizendo que ele não comete crime. E aqui ele comete crime sim. Entendeu? Por isso que a questão, essa A está errada, mas ele quer a correta. Comete crimes de abuso de autoridade, agente público, servidor ou não, a gente já viu que sim, né? Servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Essa aqui é a correta. Está lá no parágrafo 2º, que é o sujeito ativo do crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração, tal, mas não se limitando a... Aí tem esse aqui tudo, reputa agente público. Então, é isso aqui, conduta com isso aqui, que tá certo. Essa é a letra B, a questão correta. Deixa eu colocar aqui artigo 2º, né? Para ficar TAJ. Artigo 2º da lei. Os crimes previstos na lei supracitada são de ação penal pública incondicionada, pessoal. Tá no artigo 3º. Bom que ele botou só a letra da lei no comecinho da lei, ó. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Eita, voltando. Tá aqui, né? Entre os efeitos da condenação do crime por abuso de autoridade, encontra-se a obrigação de indenização do ofendido. E no caso de reincidência, a inabilitação temporária. Essa temporalidade aqui, ó, é entre 1 a 5 anos, viu? Para o exercício de cargo, sem perigo
de perda. Não, na reincidência tem o perigo de perda. Esse perigo de perda aqui, a perda do cargo não é automático. O juiz tem que fundamentar, não é porque ele foi condenado a segunda vez pelo crime de abuso de autoridade, ou seja, reincidente, que ele vai de imediato perder o cargo. Não, o juiz tem que fundamentar a perda do cargo. Mas sim, tem perigo sim de perder o cargo no caso de reincidência, viu? Por isso que está errado. Essa aqui está lá no artigo 4. Artigo 4, inciso 1 e 2. Letra E. Para o crime de abuso de autoridade, as responsabilidades civil e administrativa dependem da responsabilidade criminal. Não. Independem. Se o cara for absolvido criminalmente, na justiça criminal, nada impede dele ser punido ainda na via administrativa ou na via civil. São independentes. Onde é que está essa? Está no artigo 6º. Questão 51. Tendo como amparo o Código Penal brasileiro, marca a alternativa correta. Vamos lá. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, né? Estrito cumprimento do dever legal, exercício de seu labor profissional ou quando é incapaz. Esse quando é incapaz aqui, ó, você marca. Porque quando ele é incapaz, ele comete o crime, mas ele é isento da pena. Nesses demais casos aqui, ó, não há crime. Entendeu? É o que diz o artigo 23 e artigo 26 do Código Penal. Os senhores dão uma lida aí. Letra B. O agente que praticar o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Sim, está correto. No artigo 23, no parágrafo único, o cara responde pelo excesso. Um exemplo. O cara veio me roubar com arma em punho. Eu efetuei um disparo, ou seja, atual ou iminente, a legítima defesa. O cara caiu, soltou a arma. Aí eu fui e dei mais 3 tiros nele. Então eu vou responder pelo excesso. Entendeu? Não tinha necessidade de eu dar mais 3 tiros nele. Esse é o excesso doloso. Também tem um excesso culposo que é punível. Ele responde também por esse excesso. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvaguardar seu patrimônio. No estado de necessidade não há o bem jurídico tutelado, não é o patrimônio, mas sim a vida. Não é de perigo iminente, é perigo atual. Ele misturou aqui os conceitos de legítima defesa e estado de necessidade, mesmo tendo provocado. E outra, a situação no estado de necessidade não pode ter sido provocada voluntariamente, entendeu? Então ele só deu uma misturada aqui e errou a questão. Essa questão aqui está no artigo 24. Pode dar uma lida que você acha. Letra D. A legítima defesa é um dos casos de imputabilidade penal. Gente, imputabilidade penal é quando o cara é isento de pena, quando ele é incapaz, quando ele tem o desenvolvimento mental incompleto, totalmente parcial. Aí ele é imputável, né? Ou inimputável. Aqui está dizendo que a legítima defesa é um dos casos de imputabilidade penal. Imputabilidade penal quer dizer que o cara está sujeito a receber uma pena, mas na legítima defesa nem crime ocorre. Que ocorre quando alguém repele de forma moderada ou violenta, não tem nada a ver, injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outro. Isso aqui está certo, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui está certa. Agora, isso violenta não tem nada a ver, imputabilidade penal nada a ver, questão errada, está lá no artigo 25 e 26. Não se considera legítima defesa o fato de o agente de segurança pública repelir a agressão ou risco de agressão, ou seja, atual ou iminente, a vítima mantida refém de terceiro, né, que é outrem, durante a prática de crimes. Meu amigo, se o cara está com refém durante a prática do crime, o policial vai lá, agente de segurança, e dá um tirozão de sniper no meio da cara dele, isso é a mostra de uma legítima defesa atual e iminente contra outrem. Então essa questão está errada, porque se considera assim legítima defesa. Onde é que está isso aqui? Artigo 25. Questão 5.2. A forma de Estado adotada pelo Brasil é federativa, tá certo? Daqui, que reconhece a autonomia de cada ente integrante, certo? Autonomia, não soberania. Quanto à organização político-administrativa do Estado, assinala a alternativa correta, questão de direito constitucional. Vamos lá.
A União, Estados e municípios, entes federados, poderão recusar fé nos documentos públicos, jamais. Não poderão recusar fé nos documentos públicos. Está lá no artigo 19, inciso 2 da Constituição Federal. Letra B. A criação de um município será ato da Câmara Legislativa, após plebiscito dos vereadores. Não, pessoal. Dê uma lida aí no artigo 18, parágrafo 4º. É um pouquinho mais complexo do que isso, mas não tem nada a ver com vereador, não. Letra C. É vedado ao município subvencionar cultos religiosos, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Tá certo. O município não pode subvencionar os cultos religiosos, exceto na forma da lei, para colaboração e desde que o interesse seja público. Os territórios integram os estados. Não. Os territórios integram a União. E sua criação, transformação em município ou reintegração ao estado de origem serão... Aqui tá certo, mas tá errado porque é União. A letra C está no artigo 19, inciso 1. Essa letra D está no artigo 18, parágrafo 2º. E a letra E diz que é vedada, segundo a Constituição, a incorporação de um estado por outro. Não, não é vedado. A Constituição, inclusive, regulamenta como faz quando um estado incorpora o outro. 53. Em relação aos militares do estado do Piauí, conforme a Constituição Estadual, caiu umas 4 questões da Constituição Estadual, viu? Marca a alternativa correta. Letra A. São militares do estado do Piauí os membros da Polícia Civil. Pronto, aqui eu raparo e passo para a próxima, né? E agente de trânsito. Raparo logo passo para a próxima. As patentes dos oficiais da Polícia Militar do estado do Piauí são conferidas pelo Presidente da República. Aqui, essa questão foi a mais fácil de todas. É perfeitamente compatível com o cargo de militar do Estado em efetivo serviço e afiliação a partido político. A gente sabe que militar em serviço ativo não pode estar afiliado a partido político. Letra D. O militar estadual em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil permanente perderá o posto e a patente. Não, gente, ele não perderá o posto e a patente, não. Ele será transferido para a reserva remunerada. São militares do Estado do Piauí os membros da PM e BMPI. É o mais correto. Vou dizer onde é que está aqui só a letra E, está no artigo 58 da Constituição. Questão 5.4, questão muito boa de concurso, nível médio. A República Federativa do Brasil, né, tem finalidades, certo? Essas finalidades são objetivos, são princípios, né, são fundamentos. Entre as alternativas abaixo, aquela que traz um dos objetivos fundamentais, ou seja, está falando aqui do artigo 3º, está falando aqui do artigo 3º da Constituição. Conforme a Constituição Federal de 38, gente, ele deu aqui 4 princípios e apenas um objetivo. Se o cara não tiver bem preparado, ele erra essa questão aqui por vacilo, porque esses 4 aqui, ó, são princípios previstos aí no artigo 1º da Constituição. Essa daqui é a única correta, pois ela é um objetivo e está no artigo 3º. Artigo 3º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Próximo. 5.5. O direito de acesso à informação é garantido pelo artigo 5º, inciso 3.3 da Constituição Federal. Neste sentido, a Lei 12.527 de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação, dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, que devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Tendo por base a referida lei, seleciona a opção correta. Essa questão é muito grande. Quem não estudou essa lei bem estudado, passou essa questão. Realmente, essa questão é cansativa. Letra A. Subordinam-se às disposições desta lei apenas... Quando tiver uma pena, gente, já pega o bizu. Os órgãos integrantes da administração direta dos poderes executivo, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e do Poder Legislativo. A gente sabe que está errado, porque tem outros órgãos ainda da administração indireta. Essa questão está no artigo 1º, inciso 1 e 2. Letra B. Considera-se para os efeitos da supracitada lei tratamento da informação. Aí dá esse
Isso aqui, ó. Ele está dizendo que isso aqui que eu estou circulando é o que significa tratamento da informação. Essa aqui, se o cara deu só uma ou duas lidas, ele se passa, porque essa descrição aqui, ó, é somente de informação. Tratamento da informação é outra coisa que está no inciso 5 do parágrafo do artigo 4º. Ele inverteu, ele pegou o tratamento de informação e deu o conceito de informação apenas. Está errada essa alternativa só por causa disso, mas muito boa essa alternativa. Letra C. Os órgãos e entidades públicas não têm como dever promover local de fácil acesso no âmbito de suas competências. Gente, não tem essa parte aqui, ó. Salvo se houver requerimento da parte. Não precisa de requerimento. Entendeu? É um dever e não precisa de requerimento. Está lá no artigo 8º. A questão correta é essa aqui, letra D, porque nem toda informação poderá ser divulgada. Assim, cabe ao poder público observar as normas de procedimento especial aplicável, assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observar a sua disponibilidade. Isso aqui está certo. Onde é que está isso aqui? Artigo 6º, inciso 3. A letra E. O serviço de busca e fornecimento da informação é disponibilizado mediante taxa. Não, é sem taxa, está lá no artigo 12. 5.6. O caput do artigo 5º reza: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim, marca a alternativa que contempla corretamente os direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Vamos lá. O homem ainda continua sendo o chefe. Gente, acabou isso aqui, ó. A Constituição brasileira, lá no direito de família, artigo 226, se eu não me engano, traz a paridade, viu? Letra B. Sem nenhuma exceção, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Será assim? Qual é a exceção? Se o cara invocar esses motivos de crença, convicção filosófica ou política, para se esquivar de imposição legal. Entendeu? Se o cara, não, vamos servir o exército. Não, não posso servir o exército porque a minha convicção filosófica é isso. Aí o exército vai e dá uma prestação alternativa. Aí o cara também vai e não cumpre. Aí ele será privado de alguns direitos, né? A liberdade de associação para fins lícitos ocorre mediante autorização. Não tem autorização de ninguém, meu. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício. Aqui é a questão certa, tá perfeito. Ctrl C, Ctrl V, lá do inciso 13. Letra E. A criação de associações de cooperativas depende de autorização do poder público. Não, não depende de ninguém. 5.7. Assinale a alternativa cujas informações apresentadas não configurem crime de abuso de autoridade. Ou seja, dessas 5 alternativas, 4 configuram crimes. Ele só quer a que não configura crime de maneira alguma. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal é crime de abuso de autoridade. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. O que é isso aqui? Eu prendi o preso, aí meu nome é de Souza. Aí eu digo, não, meu nome aqui é João, soldado João. Eu estou me identificando de forma falsa. Ou eu não me identifico de maneira alguma. É crime de abuso de autoridade. Letra C. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno quando ele houver sido capturado em flagrante delito. Não, tá errado porque é salvo quando ele houver sido capturado em não pode submeter o preso a interrogatório policial durante o período da noite. Qual é a exceção? Se ele for capturado em flagrante delito. Aí sim pode. Por quê? Porque vamos supor, tem um cara que está preso preventivamente. Aí ele está lá de noite, aí não, vamos interrogar ele aqui. Não, não pode. Mas se ele foi preso 10 horas da noite, em flagrante, aí sim pode ser. Por isso que a questão errada é essa. Essa aqui constitui crime, essa aqui constitui crime. Todos aí no artigo 18, 19 e 20 da Lei de Abuso de Autoridade. 5.8. Para garantir a estabilização e a defesa da Constituição, a Carta Magna traz no seu título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas um capítulo sobre Estado de defesa e Estado de sítio, para que sejam observados em um momento de legalidade extraordinária. Em relação ao Estado de defesa e Estado de sítio, marca a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Na vigência do estado de defesa,
A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizadas pelo Poder Judiciário. Pessoal, isso aqui está perfeito, essa questão. Lá no artigo 136, parágrafo 3º. Letra B. É perfeitamente possível a incomunicabilidade do preso? Não. No estado de defesa, não é possível a incomunicabilidade do preso, é vedado. Letra C. O presidente da República deverá, após ouvir o Senado Federal... Ó, pessoal, é assim. Para ele decretar o estado de defesa e o estado de sítio, nos dois casos, ele vai ouvir o Conselho da República, né, e outro conselho lá. E ele pode solicitar ao Congresso a autorização para decretar estado de sítio. Porque no estado de sítio são vários direitos fundamentais que são limitados. No estado de defesa não. Ele escuta, ele ouve o Conselho da República. São dois tipos de conselho que ele escuta, que ele ouve, né? Ouve. Ele não é obrigado, por exemplo, se o conselho disser não faça isso, o presidente não é obrigado a acatar. É só um conselho consultivo, né? Conselho da República e o conselho que eu esqueci o nome agora. E no estado de defesa, ele decreta. No estado de sítio, ele pede autorização. Então isso aqui está errado. O presidente da República poderá solicitar autorização para decretar o estado de defesa em razão de grave comoção nacional, desde que não haja calamidade. Não. Uma que ele decreta, né? E tem que ter calamidade. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Aqui está certo. Não superior a 100 dias. Não fala em tempo. Não fala em tempo. E ele tem que especificar as áreas abrangidas. Então, correta a letra A. Penúltima, 5.9. Marcos, né? Tá dizendo que Marcos é um policial, trafegava numa BR, né? E viu um senhor de bicicleta cair no meio da estrada. Quando ele chegou mais próximo, ele viu que o cara que tinha caído era inimigo do pai dele, do pai do policial, pai de Marcos. Então ele estacionou o veículo e ficou filmando o cara, até que um ônibus veio e atropelou o rapaz, né? Depois do ocorrido, ele foi e enviou o vídeo pro pai. Tô só resumindo aqui. Aí, em relação a esse fato, ele pede a alternativa correta. O que é correto? Ele diz: Marcos encontrava-se em seu dia de folga e estava a caminho do litoral piauiense, portanto não teria, por lei, obrigação de proteção. Cara, o dever de agir para socorrer alguém não só é a policiais militares, policiais civis, não, é qualquer pessoa. Então ele tinha o dever, ele era obrigado a prestar socorro ao senhor que tinha caído. Então isso aqui está errado. Ó, Marcos, na verdade, cometeu o crime de abandono. Não, ele cometeu um crime, Marcos, mas não foi abandono de incapaz. Abandono de incapaz é outro tipo penal. Ó, Marcos responderá por omissão de socorro, uma vez que deixou de prestar assistência, quando possível fazer, sem risco pessoal à pessoa ferida. Essa aqui, né, é a mais próxima da realidade. A mais próxima. Vamos olhar as outras. O fato de Marcos não ter divulgado o vídeo do atropelamento desafeto configura-se não configura arrependimento eficaz. Aqui não tem nada a ver. Marcos será isento de pena a partir do momento em que ele descobre que houve engano. Não tem nada a ver. Podia ser qualquer pessoa. Ele tem a obrigação de socorrer. Então a questão aqui é letra C, artigo 135 do Código Penal. Última questão, artigo 60, ou questão 60. O Congresso Nacional aprovou a Lei 13.000, né, que é o pacote anticrime. Cara, esse pacote anticrime é muito polêmico, né? Que alterou tanto a legislação penal quanto a legislação processual penal. Isso aqui eu concordo. Considerando as alterações trazidas pela referida lei, marca a alternativa correta. Aí tem letra A. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 48 horas. O erro está aqui, são 24 horas. Ó, na lei do pacote anticrime, essa lei está no artigo 3º. Lá no Código de Processo Penal, este dispositivo aqui está no artigo 3º, parágrafo 1º, mas foi vetado. Foi vetado. Letra B. O Ministério Público é responsável pelo controle da legalidade da investigação. Está errado. O resto está tudo certo. Aqui é juiz de garantias. Está no artigo 3º do Código de Processo Penal. Letra C. O juiz das garantias não poderá prorrogar a prisão provisória. Ele pode sim, desde que motivado, né, pelo MP. Mas ele pode sim prorrogar. Caso o investigado esteja preso, o juiz da garantia deverá, após requerimento do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito
por até 30 dias, não é esse prazo. E está lá no artigo 3º B, parágrafo 2 do CPP. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, por crime sexual contra o vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso do estabelecimento prisional. Isso aqui acerta, está lá no artigo 4º, né, dessa lei daí, e no artigo 9º da lei de execuções penais. Porque eu acho que essa questão aqui devia ser anulada. Uma, porque o STF suspendeu a eficácia desta lei, né? De algumas partes desta lei. Outra, que essa parte aqui, ela realmente está na lei, mas ela se refere, ela muda o dispositivo lá da LEP. Ela acrescenta, aliás, esse dispositivo lá na LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Eu não sei se essa Lei de Execuções Penais foi prevista lá no edital de vocês. Então, se eu fosse entrar com recurso, eu entrava com dessa aqui, do pacote anticrime. Porque foi suspensa, né? Não sei se foi suspensa total ou parcialmente. Também teve um monte de veto. Então, eu faria isso. Pessoal, essa foi a correção dessas questões aí, da 4.1 até a 60. As demais, português, raciocínio, eu não vou tentar, porque não é minha seara, não é minha área, eu não sei de nada. Mas nessa daqui a gente tenta desenrolar, né, um pouquinho a missão. Espero que os senhores tenham garantido a aprovação. Se preparem, o curso de formação no Piauí não é um curso light, é um curso sugado, ele cobra muito do físico e do psicológico do policial. São 8 meses de curso e o aluno sai muito bem formado. Muito bem formado, porque eu fui formado aí em 2015 e eu sei do que eu estou falando. Entendeu? Os policiais formados no batalhão de Picos, que foi onde eu me formei, o laboratório, não é por nada não, mas são os melhores da formação de 2015. O segundo pilotão é o melhor pilotão que já existiu em todas as galáxias. Então, desejo boa sorte aos senhores e qualquer dúvida, comenta aí, segue aí nas redes sociais, que em breve sai mais vídeos. Valeu, pessoal!